A Carta aos Gálatas, duas visões sobre a humanidade. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente retoma a nossa série sobre a Carta aos Gálatas, nesse momento da série estudando o livro Paulo, Vida e Pensamento, do teólogo luterano Udo Schnelli, ok? Esse é o vídeo 30 desta série e a gente precisa avançar porque ainda tem muita coisa para falar a respeito da Carta aos Gálatas, ok? Creio eu que essa série vai ficar com mais de 100 e tantos vídeos, mas eu tô com pouco tempo para gravá-la, então vamos aproveitar que hoje eu tenho um tempinho neste sagrado dia de sábado, que é quando eu estou gravando, para poder aí me dedicar às coisas do Senhor, esquecer do trabalho, da rotina. E hoje então a gente vai bater um papo sobre uma questão muito interessante, né? Sobre a antropologia da Carta aos Gálatas, segundo a qual aí a leitura do Udo Schnelli, Gálatas acaba apresentando assim duas visões diferentes a respeito da humanidade, a respeito das quais você vai precisar tomar uma decisão de fé, em qual que você crê, né? Deixando claro também que não quer dizer que eu concordo com a leitura do Udo Schnelli, tenho enfatizado isso praticamente em todos os vídeos, né? Mas estou aqui expondo a posição dele como um teólogo luterano para a gente construir um entendimento cada vez maior, mais amplo sobre como que se interpreta a Carta aos Gálatas por aí, uma das cartas mais fantásticas da Palavra de Deus, sem sombra de dúvida, ok? Então vamos lá. Bom, eu vou ler então um pequeno trecho, né, da análise dele sobre Gálatas. O subtítulo aqui se chama Dois Conceitos Antropológicos e vai da página 355 até a página 357. Então vamos lá ver o que o teólogo luterano tem para nós. Ele diz o seguinte: além disso, para Paulo, há agora dois conceitos antropológicos distintos que estão vinculados à fé em Jesus Cristo e a uma vida conforme as normas da lei ou da Torá. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que na leitura dele de Gálatas, no final das contas, se você entender que a salvação vem pela fé em Cristo, isso tem implicações para a antropologia. Se você crê que a salvação vem pelas obras da lei, essa visão também tem implicações para a antropologia. Então é como se tivesse aqui um conflito entre duas formas de ver o ser humano, né? E aí ele vai se expandir aí no seu pensamento dizendo o seguinte: o caminho de salvação orientado pela lei, pela Torá, atribui ao ser humano, em sua relação com Deus, um papel ativo. Em sua vida, ele se aproxima constantemente do Deus que julga, e a atuação do ser humano aparece como o elemento constitutivo fundamentalmente positivo da relação com Deus. Então, basicamente é o seguinte: na visão do Udo Schnelli, se você vai ser salvo pela lei, você vai cumprindo a lei, se aproximando de Deus, tendo um papel ativo na salvação. Pelo menos essa é a leitura do Udo Schnelli. Aí ele continua: indubitavelmente havia no judaísmo antigo a convicção básica de que o ser humano como pecador dependia da misericórdia, da bondade e do amor de Deus. O conceito da aliança como forma central da expressão da relação de Israel com Deus parte de uma eleição precedente de Deus. Mesmo assim, a questão da salvação continuava a estar vinculada à atividade humana, já que se esperava de Deus, como juiz justo, que ele teria misericórdia dos justos e castigaria os transgressores da lei. Então o que o Udo Schnelli também está dizendo é que assim, também não quer dizer que o judeu achava que ia ser salvo pela lei, porque ele era salvo por si mesmo, não dependia da misericórdia de Deus e tudo mais. Não é exatamente isso. O judeu tinha que se entender como objeto da misericórdia de Deus, pela eleição, etc, etc, etc. Mas no final das contas, mesmo assim, ele tinha que cumprir a lei, senão ele não seria salvo. Então, o cumprimento da lei tinha um papel ativo na sua salvação e tudo mais, ok? Pelo menos é aqui a leitura do Schnelli. Aí ele continua: assim, a justiça de Deus manifesta-se em sua atuação justa de juízo. Esta atuação julgadora, por sua vez, realiza-se como misericórdia em relação aos justos, né, que cumprem a lei, e como rejeição dos ímpios que transgridem a lei, sendo que a observância da Torá é o critério decisivo para a atuação esperada de Deus.
Dessa maneira, a atuação humana não define a relação com Deus num sentido exclusivo, mas ela tem sempre seu significado constitutivo, tanto no sentido positivo como negativo. Com esta posição, prefigurou-se tendencialmente a contradição entre a ortodoxia e a ortopraxia, pressuposta em textos como Romanos 2, Mateus capítulo 6 e etc., né? Onde se fala, por exemplo, dos judeus como aqueles que têm a lei, mas não guardam a lei. Então tem uma contradição aqui entre a teoria e a prática, né? Então eles têm a lei de que eles não podem fazer isso e aquilo, ou roubar, ou matar, ou idolatrar, e não sei o quê, mas estão lá roubando os ídolos, e estão lá se beneficiando disso ou daquilo, estão lá fazendo coisas erradas, como os gentios também faziam coisas erradas. E Paulo vai partir um pouco dessa contradição para daí pregar, então, que não tem salvação pelo caminho da lei, mas pela graça de Cristo, porque tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do poder do pecado. Mas eu não quero aqui colocar palavras na boca do Schnelli, nem avançar o argumento dele, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre isso. Seja como for, o que o Schnelli está tentando dizer aqui é que, dentro da perspectiva dele, a leitura da carta aos Gálatas impõe a noção de que alguns judeus tinham essa visão da sua relação com Deus, na qual há uma iniciativa divina, há uma eleição divina, há uma atuação divina para ter misericórdia do povo, mas aí o povo tinha a responsabilidade de guardar a lei para de fato ser salvo em última instância. De outra forma, como é que Deus iria julgar? E a guarda da lei seria realmente que Deus iria julgar. Se você guardar a lei nesse contexto todo, você vai ser salvo, senão você não vai ser salvo. Essa que é basicamente a fundamentação assim, desta primeira visão antropológica que o Schnelli vai aqui destacar. Aí ele vai colocar agora a segunda posição, que ele julga ser a posição de Paulo, né? E aí ele diz assim: Paulo julga, à luz da revelação de Cristo, a situação do ser humano de um modo fundamentalmente distinto, tanto de seus contemporâneos judeus quanto gentios. O ser humano fora da fé em Cristo encontra-se sempre na situação de estar escravizado. Ele está debaixo da lei, debaixo do pedagogo, debaixo de tutores, curadores e administradores da casa, ou debaixo dos elementos do cosmos, né, dos elementos do mundo. Este reconhecimento antropológico básico, a partir da perspectiva da fé, exclui um significado fundamental da atuação para a relação com Deus. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que quando Paulo entende o evento Cristo, que Cristo veio, morreu, ressuscitou para dar a salvação, ele vai tratar a humanidade de uma forma distinta do que os judeus e os gentios faziam. Então agora, todo mundo que não está na fé em Cristo está escravizado debaixo de algum poder. Se você é o gentil, você está escravizado debaixo dos elementos do mundo, e etc e tal, né? Os famosos lá, stoikeia tu kosmou, né? Que é a expressão grega para falar disso. E se você é um judeu, você está escravizado debaixo da lei. Você está escravo do mesmo jeito, a diferença é que um está debaixo do mundo, o outro debaixo da lei, mas nós temos que estar debaixo da graça, em Cristo, e algo do tipo assim, né? Então, ele diz assim, que então, nessa visão, o ser humano já não tem assim uma posição ativa na salvação, através aí do cumprimento de normas e regras, sejam do mundo ou sejam da lei, né? Mas é um pouco do que o Schnelli está indicando aqui. Ele continua dizendo assim: quando Paulo parte nessa interpretação da experiência humana, aliás, vou dar um parágrafo antes que eu não li. Este reconhecimento antropológico básico, a partir da perspectiva da fé, exclui o significado fundamental da atuação na relação com Deus. A partir de si mesmo, o ser humano não está, nem sequer capaz de dar um caráter positivo à sua relação com Deus. O poder do pecado também domina a lei. Ele a qualifica e perverte. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a gente já não pode mais pensar que o ser humano atua na direção da sua própria salvação, porque até mesmo o judeu que tem a lei a perverte e peca contra ela. E é um pecador a despeito da posse da lei, né? Então ele diz assim, portanto, o caminho da salvação não pode ser esse, porque nem esse caminho também não está dando certo.
vamos dizer assim, né? Aí ele fala assim, quando Paulo parte nessa interpretação da experiência humana do fracasso diante da lei, a verdadeira justificativa se encontra em Gálatas 3:22, onde ele fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. O poder do pecado faz, em última instância, com que a lei, ou a Torá, perca qualquer qualidade como lugar de vida e de justiça. Porque a lei seria a antítese do pecado. Né? Então, a lei seria uma forma de te conduzir a uma vida sem pecado, inclusive, né, no sentido assim, absoluto. Não é só não matar, é amar todo mundo de forma perfeita, não só roubar, mas também atuar de forma no trabalho, de forma perfeita, ter o que é seu, de forma honesta. Não é só não adulterar, mas é também ter uma educação sexual X que você não seja aí uma pessoa cobiçosa e imaginando idiotice sexual, sei lá, um monte de coisa. Então, o caminho da lei, em tese, ele deveria criar o ser humano sem pecado, mas no fim isso não funciona e não acontece. Você pode saber que Deus diz assim que você não pode ter pecado sexual, que você não pode ter pecado com dinheiro, com um monte de coisa, mas isso não elimina o pecado da nossa existência, né? As nossas vaidades, as nossas cobiças, as nossas transgressões, as nossas coisas ruins, né? Então a gente fracassa em seguir essa tal dessa lei. Então o poder do pecado ele se manifesta inutilizando a lei no caminho da salvação. Porque se tiver que cumprir a lei, ser perfeito sem pecado para ser salvo, não vai ser salvo ninguém. Essa aqui é a verdade, né? Aí ele continua assim, disso resulta que o ser humano está perdido, mas esse estado só se revela plenamente à luz do evento Cristo. Então é o seguinte, está todo mundo perdido. Está perdido o judeu, está perdido o gentil, só que isso a gente só percebe de forma mais clara a partir do evento Cristo, que veio trazer a salvação a judeus e gentios, mas em outros termos, não nos termos da lei ou dos elementos do mundo, né? Basicamente é o que ele está dizendo. Aí ele diz assim, o ponto de partida da doutrina paulina sobre a lei e o pecado não é a antropologia, mas a cristologia e a soteriologia, ou seja, a partir do evento Cristo e da salvação que ele traz, Paulo entende o homem. Não é assim, primeiro Paulo define o que é o homem e depois vai trabalhar com as implicações disso na cristologia e na soteriologia, tá bom? Beleza. Eu sei que esse tipo de argumentação é um pouco técnica e, por exemplo, quem não entende bem os conceitos de antropologia, cristologia, soteriologia, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, pode se sentir um pouco perdido na discussão. Todavia, também é importante entender que a gente coloca os conceitos dessa forma para resumir os entendimentos e avançar. Então você precisa entender, por exemplo, antropologia é o conceito do que é a humanidade. Então, para não ficar sempre falando a expressão um pouco mais complexa, a gente fala antropologia, tá bom? Isso precisa ser entendido e internalizado se você quiser se aprofundar nas discussões teológicas, como entendo eu que é quem está vendo esse vídeo, está querendo se aprofundar um pouquinho. Então, precisa se adequar um pouco a essa linguagem, que é um pouco mais acadêmica, um pouco mais conceitual, para você poder tirar o maior benefício possível, né? Então, quando ele diz que Paulo define a sua antropologia a partir da cristologia e da soteriologia, ele está querendo dizer exatamente isso. Paulo, ele entende o que é o homem a partir de Cristo. Então, se Cristo teve que morrer pelo homem, para o homem ser salvo, o homem não pode ter de si mesmo o merecimento de ser salvo, a capacidade de ser salvo por si mesmo, a dignidade de ser salvo pela lei, até porque não bastaria dar a lei, não precisaria Cristo morrer. Então, se Cristo precisou morrer por quem tinha a lei, para quem tinha a lei ser salvo, então a lei não ajudou ele a ser salvo. Essa é um pouco da lógica aqui que está sendo usada, tá bom? Beleza. Aí ele diz assim, se a justiça viesse por meio da lei, Cristo teria morrido em vão. Mas sendo que Deus atuou em Cristo em favor dos crentes de uma forma que cria a salvação, a justiça não pode vir da lei e da Torá, ok? A argumentação é perfeita, não há nada que se dizer em contrário. Aí por fim ele diz assim, em Gálatas 2, versos 17 e 18, Paulo volta-se para uma possível objeção. Quando até mesmo os judeus e judeus cristãos foram encontrados pecadores, será que a fé em Cristo não favorece o poder do pecado? Não favorece o próprio pecado? Será que Cristo não se tornou o servo do pecado ao revelar seu verdadeiro poder e simultaneamente a insuficiência da lei e da Torá?
Paulo refuta esta conclusão enfaticamente. Ela seria consistente apenas se a lei e Torá possuísse ainda uma qualidade soteriológica. Somente nesse caso, o ser humano que crê em Cristo e não observa a lei se comprovaria como transgressor. Acerca da lei e Torá, porém, ela foi derrubada por Paulo e ele não a reconstrói, ao contrário do que Pedro faz em Antioquia. Bom, como eu já falei também, eu não concordo com tudo que o Udushnelli fala, e aqui é um ponto de discordância bem importante. Primeiro de tudo que ele já pressupõe que Paulo, por exemplo, era ortodoxo e Pedro era herege. E se assim for, ou se assim fosse, nós teríamos na Bíblia um apóstolo ortodoxo e um apóstolo herege. Aí você tem as cartas de Paulo, que é o evangelho verdadeiro, as cartas de Pedro, que é a heresia do Satanás, ou alguns poderiam incluir a carta de Tiago, a carta de Judas, ou o Apocalipse, etc. e tal. Tem dessas discussões aí entre alguns teólogos, né? O próprio Lutero, né? Estamos falando de uma igreja luterana, reclamava aí um pouco dessas coisas, por exemplo, da carta de Tiago, que ele entendia que criava um pouco de problema para a retórica dele lá, da justificação unicamente pela fé, porque Tiago vai dizer também que isso aí tem que envolver as obras, e justificado pelas obras, e sei lá o que, discussão muito legal. Além disso, o que acontece? A discussão ela é um pouco mais complexa, na minha visão, tá? Porque, vamos lá, tudo bem, eu concordo que é absolutamente certo, líquido e certo, que se a salvação vem através de Cristo, a salvação não vem através da lei separada de Cristo, vamos colocar desta forma. Então não há o que se reclamar dessa posição e de inferir heresia sobre ela. Todavia, o que acontece? A salvação que Cristo realiza à parte da lei tem por contexto as transgressões da lei. Por que Cristo me salva dos meus pecados? Porque eu, como um mentiroso, como um adúltero, como um ladrão, como um hipócrita, como um falso que sou em inúmeros contextos e dos meus pecados, eu não posso ser salvo. Agora, não é porque eu vou me perder, porque eu estou transgredindo a vontade de Deus e tudo mais. Então, se Cristo carrega esses pecados sobre a cruz para me salvar, como que agora isso possa significar de alguma maneira a aceitação daquilo que primeiro Deus condena? Deus condenava tudo isso, agora porque Cristo morreu por mim, não tem problema eu fazer tudo isso e está tudo certo porque eu serei salvo? Mas cedo ou mais tarde, essa experiência da salvação, ela tem que conduzir o crente à consciência de que foi por causa do pecado que Cristo morre por ele. E, diante disso, ele deve olhar para esse pecado de uma perspectiva um pouco diferente. Então não é assim do tipo, a salvação não vem pela lei, então não tem tanto problema a gente ver pornografia, a gente mentir, a gente roubar, a gente, sei lá, fazer milhões de coisas assim que podem ser consideradas pecado, tem que ter inveja, ter ódio, sei lá, todo tipo de idolatrar algo ou alguém, ou um conceito, um ídolo, sei lá o quê. Porque essa não é a lógica do negócio. Que é um pouco assim do problema aqui, porque o que o Udushnelli está dizendo aqui? Que somente nesse caso o ser humano que crê e não observa a lei se comprovaria como transgressor. É como se agora em Cristo fosse impossível ser transgressor da lei. Agora, isso não é verdade. O cristão que está em Cristo está aberto a ele o caminho da transgressão da lei. O cristão ainda pode roubar, ainda pode matar, ainda pode adulterar, pode trabalhar no sábado, pode fazer 1 milhão de coisas que a lei não permite. E aí também tem um outro problema assim um pouco mais grave, que é assim, um pouco do que é essa lei. Porque eu estou enfatizando os 10 mandamentos, mas tem um monte de outras coisas na Torá que a gente entende que cabe muito bem nessa retórica de Paulo, né? Sei lá, tipo, você não cumprir rituais de sacrifício de animal na era cristã é irrelevante. Ou seja, em tese você pode, de fato, deliberadamente não cumprir as normas da lei e isso não ter culpa nenhuma, porque em tese, na fé em Cristo, não há necessidade nenhuma mais de sacrificar animais, por exemplo. E a gente admite esse tipo de argumentação em vários aspectos da lei, especialmente daquilo que a gente considera lei cerimonial e não sei o quê. Agora, quando isso tem a implicação para a lei moral, é um pouco mais complicado. Você pode desconsiderar os 10 mandamentos completamente na sua vida, fazer o contrário do que eles mandam, ou do que eles mandam não fazer, e tá tudo certo. Mas cedo ou mais tarde isso é um problema. E diante do fato, por exemplo, de que o sábado está nos 10 mandamentos, aí cria um pouco dessa discussão, porque a maioria dos cristãos vai concordar
que a fé em Cristo não é a justificativa e o veículo da gente poder transgredir os 9 dos 10 mandamentos lá fora o sábado, né? Então não é porque Cristo morreu por mim que agora eu posso mentir à vontade e eu não vou para o inferno, né? O livro do Apocalipse fala um pouco o contrário disso, né? O lugar dos mentirosos é lá no lago de fogo e enxofre, né? Ok. Só que aí a discussão tem um pouco a ver com o sábado, porque alguns querem tornar o sábado essa coisa igual, tipo a circuncisão, essas leis aí cerimoniais que, em tese, você pode desconsiderar e descumprir que não dá nada. Então essa é um pouco da discussão, e tem que tomar um pouco de cuidado com ela, porque também a carta de Tiago, lembra aquela carta lá que Luterano achava que é heresia? Fala que os 10 mandamentos são uma unidade, né? Você não mata, mas rouba, você transgride a lei. Que ele cita 2 dos 10 mandamentos e diz que você não pode transgredir nenhum. Então, naturalmente, se você pudesse transgredir um, que é o sábado, a argumentação de Tiago, inclusive no Novo Testamento, estaria totalmente equivocada. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas implicações antinomistas desse tipo de argumentação. Mas no que tange a soteriologia, é perfeito. O Cristo faz o que a lei não pode fazer. A salvação que vem através da fé em Cristo, ela justifica a gente daquilo que a lei de Moisés não pode nos justificar. Isso é absolutamente verdadeiro. Todavia, não podemos usar essa argumentação para dizer, então, por causa disso, posso transgredir o sábado, porque aí também o adúltero vai poder pegar o seu argumento e falar o mesmo. Você pode transgredir um dos 10 mandamentos em nome da fé em Cristo e ser salvo. Então, deixa eu transar com todas as mulheres aqui do mundo, e eu tenho a fé em Cristo e você salvo também. Deixa eu roubar um banco uma vez por mês para poder ter salário, para não precisar trabalhar muito duro, e deixa eu ser salvo também. Deixa eu matar, deixa eu idolatrar, deixa eu adorar a imagem de escultura, porque no final eu mantenho a fé em Cristo e você salvo. Se você não admite esse tipo de argumentação, você não deve admitir a transgressão do sábado em nome desta discussão, mas já me afastei muito do que o Udushnelli está dizendo aqui. Seja como for, é bem legal a gente perceber assim que tem uma implicação para a nossa visão da humanidade, né? Cristo vem trazer uma visão da humanidade onde está todo mundo perdido em pecado e só Ele pode salvar as pessoas. De outra forma, você tem uma forma de salvação fora de Cristo e isso não é admitido a partir do pensamento cristão, ok? Sendo assim, se a salvação é só por Cristo, também ela não vem em primeira ou em última instância por outras vias que não a fé em Cristo. Bom, aí a nossa discussão é se a fé em Cristo nos permite ou não transgredir a lei, ou que aspectos da lei podem ou não ser transgredidos em função da fé em Cristo. Essa é a verdadeira discussão, e isso revela o quê? Que a gente concorda em ampla medida com parte da retórica do Udushnelli e discorda de parte dela ou de algumas possíveis implicações dela para a relação com Deus e a guarda do sábado e etc. Beleza? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.